Continuando as soluções para exclusão mútua, agora vamos falar sobre as primitivas de sleep e wake up. Todas as soluções que foram apresentadas utilizam espera ocupada. Então, os processos ficam em estado de espera, aquele looping, né, esperando acontecer alguma coisa para sair do looping. Então, isso daí gera uma ocupação do processador, até que eles possam sair dessa região crítica. Então, com isso, o tempo de processamento da CPU é usado e podem ocorrer algumas situações inesperadas. Para solucionar o problema da espera ocupada, um par de primitivas sleep e wake up, né, então dormir e acordar, é utilizado para bloquear e desbloquear o processo. Então, as primitivas, né, nesse caso, a primitiva sleep é uma chamada de sistema que bloqueia o processo que chamou. Ou seja, suspende aquela execução daquele processo até que o outro processo chegue e acorde ele. A primitiva wake up é a chamada de sistema que acorda um determinado processo. Então, isso daí é via sistema. Ambas as primitivas possuem dois parâmetros. A gente tem que passar o processo sendo manipulado e o endereço da memória para realizar a correspondência entre uma primitiva sleep e sua correspondente wake up. Problemas que podem ser solucionados com o uso dessas primitivas, né? Então, a gente tem o problema do produtor-consumidor, onde dois processos compartilham um buffer de tamanho fixo, né? Então, o processo produtor coloca dados no buffer e o processo consumidor retira dados do buffer. Nesse caso, podem ocorrer alguns problemas. Por exemplo, o produtor quer colocar dados quando o buffer ainda está cheio. Também pode ocorrer que o consumidor deseja retirar dados quando esse buffer está vazio. Então, a solução seria colocar os processos para dormir até que eles possam ser executados. Então, o que vai acontecer? O buffer seria uma variável, um count, para controlar a quantidade de dados presente nesse buffer. O produtor, antes de colocar os dados no buffer, o processo produtor tem que checar esse valor dessa variável. Se a variável tiver com um valor máximo, o processo produtor é colocado para dormir, usando aquele esquema do sleep. Caso contrário, o produtor coloca dados no buffer e incrementa esse valor, essa variável do buffer. O consumidor, por outro lado, antes dele retirar os dados do buffer, o processo consumidor tem que checar esse valor da variável para saber se ela não está com zero. Porque se está com zero, o processo tem que dormir. E senão ele vai retirar dados do buffer e decrementar essa variável. Basicamente, o que acontece é essa situação, onde eu tenho um processo leitor ou consumidor, e aqui seria o buffer e aqui o processo gravador ou produtor. Então, esse processo grava nos dados no buffer e esse processo leitor vai verificar e retirar esses dados. Então, ocorre uma sincronização entre esses dois processos para que possa ser trabalhado. Basicamente, o que a gente tem de primitiva sleep e wake up via código seria isso. Então, aqui seria, eu defino n como sendo 100, né? Então crio o meu count, meu contador ali com 0. Meu produtor, então ele vai ter aqui um esqueminha bem simples de código. Então, o item foi criado aqui, enquanto verdadeiro item recebe, né, esse produção do item. Se o contador for igual ao n, que era 100, quer dizer que ele está o quê? O buffer está cheio, então eu faço sleep, então ele vai parar. Se ele não estiver cheio, ele insere um item, e aí conte mais um. Então ele vai somar mais um. Se o count for igual a 1, né, então por quê? O count pode estar lá valendo 0. Então, se ele tiver igual a 1, wake up no consumidor. Então, por que disso? Porque esse daqui, se ele tiver sem nada, né, eu vou chamar o consumidor? Não. Só que quando eu produzir 1 pelo menos, né, então ele gerou isso daqui, o count é 1, eu chamo o wake up do consumidor para ele poder acordar. Do lado do consumidor, também tenho meus itens, né, que ele vai poder analisar quantos itens ele está retirando e fica fazendo esse laço enquanto for verdadeiro. Se o contador for 0, quer dizer que não tem nada para ele consumir. Então ele dá um sleep e dorme. Se não, o item vai ser removido, o count é menos 1. Se esse count for igual ao n, né, que foi definido lá em cima de 100, 100 menos 1, né, então se ele for isso daqui, ele vai lá e fala, opa, acorda o produtor.
né, para ele poder produzir itens para mim, porque nesse caso eu já consumi tudo. Se não tiver que acordar o produtor, ele vai lá e consome o item novamente. Então, essa é a ideia da sincronização desses processos que está ocorrendo. Aqui um exemplo de como funcionaria o produtor-consumidor na prática, ali visualmente. Desse lado teria o produtor e desse lado o consumidor. E aqui nesse meio seria o buffer. Então o buffer, o produtor vai produzir, coloca no buffer e o consumidor consome desse buffer. Então iniciando aqui o create, né, criei o processo e aí ele está produzindo, colocando aqui no buffer. Né. Vou parar, suspender o consumidor, o produtor continua produzindo, aí vou ajudar ele aqui. Chega num ponto onde o produtor encheu o buffer, então a gente pode ver que o buffer é limitado, ele para. Para esperando o quê? Ele está parado esperando ser consumido aquilo lá. Então, a hora que eu retomo aqui o consumo, ele volta a produzir. Ó. Sobrou um espaço lá, ele vai produzindo. Então, vou parar aqui o produtor, vou ajudar a consumir um pouco aqui, e quando chega, esvazia o buffer, o consumidor vai acabar ficando parado, esperando por mais coisa ser produzida. Apareceu coisa no buffer, ele começa a consumir. É assim que ele vai funcionar. Com essa simulação, né, esse visual que a gente conseguiu perceber aí parando, rodando novamente esse simuladorzinho de processos ali para fazer essa produtor-consumidor, não sei se vocês perceberam, mas quando o produtor ou o consumidor aparece como parado, é aquele ponto onde ele dá o sleep. Né? Então, esse daqui. Né? O suspende é que eu realmente parei o processo. Né? Aquele stop, eu estou parando o processo, então ele já não vai mais para o escalonador do processador. Então ele está fora, está parado lá, está suspenso. Mas quando ele entra no parado, é esse sleep que está ocorrendo lá. Então foi dado um sleep porque, como a gente viu, o buffer já estava cheio, ele não tinha mais o que está produzindo, ou então estava vazio, ele não tinha mais o que consumir. Foi isso que a gente acabou verificando lá visualmente no programinha. Alguns problemas dessa solução, utilizando essas primitivas sleep e wake up, podem ocorrer. Por exemplo, o acesso à variável count é irrestrita. Né? Então, o buffer está vazio e o consumidor acabou de checar a variável count com o valor zero. E aí o escalonador, por meio de uma interrupção, decide que o processo produtor vai ser executado. Então, o processo produtor insere um item no buffer e incrementa a variável count com o valor de 1, imaginando que o processo consumidor está dormindo. O processo produtor envia um sinal de wake up para o consumidor. No entanto, o processo consumidor não está dormindo e ele não recebe o sinal de wake up. Com isso, o que acontece? Assim que o processo consumidor é executado novamente, a variável count já tem valor zero. Né? E aí, nesse instante, o consumidor é colocado para dormir, pois acha que não existe informação para ser lida no buffer. Assim que o processo produtor acorda, ele insere outro item no buffer e volta a dormir. Então, ambos os processos dormem para sempre, porque fica naquele esquema, ó, ele já produziu, o outro já retirou, fica nessa coisa, então eles vão ter esse impasse ali, né, e acaba os dois dormindo. Então, a solução seria o quê? Colocar um bit de controle que recebe um valor verdadeiro quando um sinal é enviado para o processo que não está dormindo. No entanto, no caso de vários pares de processo, vários bits vão ter que ser criados. E aí o problema é que começa a sobrecarregar o sistema. O paradigma para processos em cooperação, né, então o processo produtor produz informações que são consumidas por um processo consumidor. No caso, nós podemos ter buffer ilimitado, que não impõe limite prático sobre o tamanho do buffer, e o buffer limitado, que assume que existe um tamanho de buffer fixo. Esse buffer limitado foi o que a gente viu ali naquele programinha no exemplo, né, onde eu tinha uma quantidade limitada de buffer produzindo e aí ele ia parar conforme enchesse ou ele parava conforme esvaziasse. Basicamente, o que a gente pode fazer também, né, seria simular uma memória compartilhada, no caso no Java. Né? Então, eu tenho o produtor e o consumidor, eu faço uma referência, né, através dos objetos, então eu faço referência naquele espaço de buffer e eu consigo trabalhar essa ideia da memória compartilhada. Em termos de memória compartilhada, né? Então aquela ideia lá, a gente teria o produtor, né, que seria para inserir os objetos ali, então ele vai produzir, e o consumidor para remover.
Esse daí seria o código, né, da implementação desse buffer, onde eu teria aqui o tamanho do buffer de 5, né, então meu buffer é limitado também, porque senão ele poderia estar estourando memória. O número de itens no buffer, então aquele count, como eu estava mostrando lá em C, né. Então aqui o apontamento para o próximo, posição livre, para onde está cheio o meu objeto, né. Então eu começo aqui com o contador de 0, né, ninguém está ali, criei meus objetos, tal. Aqui esse figura 3.16, né, por isso que isso daqui, esse código está igual ao do livro, então a gente consegue visualizar lá. A ideia desse daí é o quê? Aquela figura seria o método insert. Então pode ver que ele vai lá, ele fica, enquanto o contador for igual ao tamanho do buffer, não faz nada. Então está vendo que isso daqui é uma espera ocupada, ele fica rodando ali. Tá? Ele continua sendo aquela ideia da espera ocupada nesse sentido. E aí ele vai fazendo essa proporção de adiciona um no contador, coloca o item no buffer e fala que eu aumentei um no meu buffer ali. Na parte da remoção, mesma ideia, enquanto o contador for 0, ele não tem nada para consumir, ele fica aqui nesse laço com a espera ocupada. Saiu desse laço, o count menos menos, então ele reduz de lá, tira do buffer, né? Então o item é retirado daquela posição do buffer e retorna o item para lá.